confessam que conhecem a Deus, mas os ensinamentos que eles dão, que eles vivem, que eles estão sendo formados, faz eles negar a Deus. Não se submete à direção de Deus. E olha como as pessoas não estão percebendo, dentro de uma distração, de uma forma encoberta, mas você está sendo advertido. Continua se quiser. Olha quantos estão negando a Deus, mas estão lá, não, glória a Jesus. Você pode dizer que Jesus é grande, é lindo, é poderoso, é grandioso, é maravilhoso. Isso não vai fazer você chegar a Ele, não. Não adianta nada dessas expressões verbais. Se não tiver o entendimento na palavra, na direção do que Ele ensina. Não adianta você dizer que crê em Jesus seguindo o que o homem estabelece para você seguir. Vida com Deus é dentro da direção que é na palavra, não é dentro de nenhuma instituição religiosa. Olha como esse povo nega a Jesus. Olha como esse povo cai da graça. Eu vou ensinar aqui a você. Seja prudente, desperte, viu? Você está dormindo há muito tempo. Você está endurecendo o coração. Você está tendo comichão nos ouvidos quando ouve a verdade, a palavra. Amoleça o seu coração para não endurecê-lo. Porque aqueles que endurecem o coração não ouvem a palavra de Deus. Ouvir é seguir a direção dela. Porque todos têm ouvido. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crer será bem-aventurado. Crer é uma atitude que requer do homem a ação para ele seguir a direção de Deus, que Deus nos dá na palavra. E eu vou mostrar aqui agora, de uma forma sutil, o diabo encontrou, para fazer multidões dentro de igreja, negar a Jesus, cair da graça e apostatar da fé, através de campanhas, através de pactos, através de votos, através de culto disso, culto daquilo outro, através de entretenimento, atrações que são colocadas dentro deste local onde se aglomeram as pessoas para buscar de Deus isso e aquilo outro. Vou mostrar, olha como é que esse povo nega Jesus. Primeiro, o povo entende que tem que ir para as campanhas para buscar a bênção e a vitória. A palavra ensina isso? Não. O que é que a palavra ensina? Que as bênçãos vêm até nós. Quando eu tenho o cuidado de ouvir, guardar e praticar tudo que Deus me orienta na palavra dele. Deuteronômio está lá. 28, 1 e 2. Dá uma lidinha lá. Mas Jesus também disse: tudo que pedires em meu nome, o Pai nos concederá. Aí, hoje, o que é que as pessoas vivem? Qual é o entendimento e o ensino que as pessoas estão? Venha para a igreja buscar sua bênção. Porque aqui na igreja tem a campanha da vitória. Tem a campanha da unção. Tem a campanha da restauração. Venha para a igreja que Jesus vai restaurar isso. Tem que participar da campanha. Isso é ritual pagão, misticismo, feitiçaria. Tem que ser 7 semanas. Você nesse ritual vai, ali pratica aquele movimento vã e olha, Deus vai te dar. Deus está descendo bênção. E aí você acredita nisso e você despreza a direção da palavra. Por quê? Porque você está sendo conduzido dentro de uma direção anátema, que não é de Deus, dentro de preceito do homem. Quem ensina isso é o homem. São os líderes, os enganadores, que não têm compromisso com a palavra. A mente deles está corrompida, privados da verdade. E eles são os motivos que levam você a tropeçar. E a viver uma vida de fantasia, de fábula. Apostatando e desviando-se da verdade. Por quê? Porque tais ensinamentos faz as pessoas negar a Cristo. Sair da direção da palavra. Porque a palavra não me manda fazer nenhum ritual de culto, de campanha, de pacto, para alcançar alguma coisa. E aí o povo vive isso. E hoje é moda, viu? A multidão vive isso. E eles não querem. E o pior de tudo, irmão, é que essas pessoas ignoram a palavra.
É o que diz a palavra de Deus. Não suportam. Não dão ouvido. Eles querem viver o que eles querem. Em nome de Deus. E acabou-se. Está dando certo? O povo está indo? É isso que eles querem. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que se diz que é de Deus é de Deus. Tenha cuidado. Então, estou mostrando aqui a sutileza que o diabo tem usado para desviar muitos do Senhor, tirando da fé. De uma forma sutil. O diabo, ele é estratégico. Tem astutas ciladas. Ele é o adversário do povo de Deus. Ele é o inimigo que trabalha para nos destruir. Como? Tirando da presença, tirando da direção, tirando da fé, tirando da palavra de Deus. Ele consegue nos destruir. O mundo já está destruído na maldição, na destruição, para a perdição. E Jesus disse que o trabalho do diabo é tirar a palavra do coração do homem. É aqui o coração. Tirar a palavra do entendimento do homem. Lucas 8:12. Então, olha a estratégia do diabo. Ele cria esses movimentos dentro dos cultos, que não é culto para Deus. Culto para Deus é você se congregar com vários irmãos para ali aprender a palavra, ser instruído, cantar hinos espirituais e não viver esses movimentos pagãos que se vivem com vários rituais dentro das igrejas. Isso não é culto a Deus. Aí o diabo já entra deturpando o princípio de culto, a verdade, a origem, a finalidade do culto a Deus. Hoje é culto das mulheres, é culto das senhoras, é culto da vitória, é culto da bênção, é culto não sei de quê, é culto disso, é culto... Os cultos hoje são tudo tendo a nomenclatura, os títulos comerciais para atrair a multidão. A multidão quer isso e a multidão é levada pelo engodo, o engano. Então olha a estratégia do diabo para fazer o povo negar Jesus. Olha que ensino maldito que faz você sair da direção que a palavra te dá. Olha o perigo que isso tem. Eu vou te mostrar qual é o perigo. Para muitos que é simples, pode dizer, não, isso não tem nada demais não. Mas isso é um perigo que faz você perder o entendimento. Tira o entendimento verdadeiro de você. E como eu disse e vou dizer de novo, vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento para você andar na palavra, pela palavra. Não naquilo que ensina os homens dentro das religiões. Olha outro ensino maldito. Venha para a casa de Deus. Cuide da casa de Deus. Zele da casa de Deus. Aí os irmãos ensinam. Eu fui ensinado assim também, irmão. Mas eu era menino. Eu comecei a buscar o conhecimento da palavra e cresci. Sou adulto na fé. Hoje não sou mais levado por vento de doutrina, nem por qualquer conversa de homens que diga que é de Deus. Hoje eu tenho a prudência. Mas olha o perigo. Olha onde eu vou mostrar onde está a astúcia do diabo. Para fazer você perder o entendimento e perder a direção da fé, da palavra de Deus. O povo hoje é ensinado de que venha para a casa de Deus, cuide da casa de Deus, tenha reverência na casa de Deus, tenha zelo da casa de Deus. Aí os líderes ensinam o quê? O que é a casa de Deus que esse povo aprende? É a igreja, o local, a instituição, a empresa, que você tem que manter porque é de Deus. Aí você tem que dar o seu dízimo, você tem que estar lá suprindo a necessidade daquela instituição, tem que estar lá servindo voluntariamente, né, para qualquer obra que aquela instituição pedir. Você tem que estar lá disposto, porque ali você tem que entender, não, estou fazendo aqui que é a casa de Deus, é para Deus. Não, não. Mas a palavra não ensina isso. A palavra não ensina isso. A palavra ensina diferente. Olha onde está a gravidade do erro que vai desviar muitos, e já estão desviados, da direção da verdade de Deus. Porque quando a pessoa entende, não, vou para a casa de Deus, tem que ter reverência, não, tem que estar lá bem comportado. Aí você entende que Deus está ali. E aí você não tem nenhum compromisso, nenhuma prudência, nenhuma preocupação daquilo que a Bíblia nos ensina, que Deus habita em nós. Não é em templos feitos por mão de homens. Não é em alvenaria, estrutura, igreja. Deus habita em nós. O templo, a morada de Deus somos nós. Nós temos que zelar
da casa de Deus, que somos nós, pessoas, não instituição. Aí a gente não se preocupa com o irmão que padece, a gente não ajuda o próximo, a gente não se dispõe a tirar um pouco do que sobra para a gente para ajudar o que precisa, que é a casa de Deus, é essa casa, é essa que nós temos que ter cuidado, zelo e colaborar e ajudar. Não é instituição religiosa, irmãos. O povo aprende dessa forma. Aí o povo está lá, não tem que ter reverência na casa de Deus. Aí você não se preocupa com a sua vida, com seus pensamentos, com o seu entendimento, com a sua forma de pensar, de sentir, com as emoções, com os ressentimentos, com a mágoa, com a mentira, com a soberba, com a hipocrisia que está no nosso interior. Você não se preocupa com isso. E tem que se preocupar, porque Deus está em nós, contemplando tudo que nós pensamos, falamos ou sentimos. Mas se eu não tenho esse entendimento que Deus mora em mim, o meu entendimento é que Deus mora lá na igreja. Então, eu vou ter a minha vida de reverência a Ele quando eu estiver na igreja. Entendeu? O perigo desse ensino. Eu fora da igreja, não. Eu não preciso ter tanta prudência, porque Deus está lá na igreja quando eu estou. É lá que eu tenho que ter reverência. E isso faz a pessoa perder o entendimento da verdade que revela a palavra. Esses ensinos são malditos. O povo tinha que ser ensinado de uma coisa. Olha, aqui a igreja não é casa de Deus. Casa de Deus é você. Aqui é o local onde nós se reunimos. E Deus está presente, não é aqui. É quando nós estamos presentes, reunidos. Porque Ele está em nós. E aonde nós estivermos, Deus está presente. Não é mistificar o local. Não é criar uma mentira na cabeça do povo sobrenatural de que Deus está ali. De que Deus vai se manifestar porque você está naquele lugar. Deus habita em nós. Olha outro ensinamento maldito que leva as pessoas a perder o entendimento da direção de Deus e desviar-se da verdade de Deus. Quando alguém ensina assim: venha, vamos adorar a Deus. Venha para a igreja adorar a Deus. Venha para a igreja oferecer sua adoração, sua gratidão a Deus. Irmãos, você pode até não aceitar isso. Você pode até estar aí aborrecido comigo. Você pode até dizer, eu não creio assim. É um direito que lhe assiste. Mas a verdade é que todos esses que estão vivendo dentro desse entendimento estão longe de Deus. Estão perdidos, estão levando uma adoração vã a Deus. Porque Deus não é adorado dentro de templo. Deus não quer saber de você ir buscar Ele no altar dentro de igreja. O altar de Deus somos nós, é o nosso viver. O local de adoração a Deus é no meu viver. É no meu viver, no dia a dia com o meu próximo. Aonde eu estiver, minhas atitudes, minhas ações, meus pensamentos, minha fala. Eu adoro a Deus com o meu comportamento de temor a Ele, pela palavra. Não é dentro de uma instituição. Não, vou adorar a Deus. Sim, meu irmão, que entendimento é esse? Sabe o que acontece aí, irmãos? Esses homens que são tropeço para a multidão que está dentro dessas igrejas, não vou generalizar, mas a maioria, 99%. Vou tirar pouco. Porque é muito, irmão, todo local, basta só você estar lá com prudência e analisar o proceder, o conteúdo, o ensino, e analisar e comparar tudo aquilo que é ensinado lá dentro com o que Cristo ensinou. É tudo distorcido, é tudo fora da doutrina de Cristo. Porque o povo hoje, irmãos, centralizou Deus dentro de igreja. Não é na minha vida, é dentro de igreja. Não é o meu viver, é dentro de igreja. Não é a minha vida de prática de fé no meu dia a dia, é praticando a obra da igreja. É obedecendo as ordens, as ordenanças da igreja, do homem. Onde o homem estabelece, tornaram Deus exclusivo da igreja, local, instituição, onde o povo é ensinado para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter a presença de Deus, para ser cheio de Deus, para ter vitória de Deus, para não sei o que, tanta coisa de Deus, dentro das igrejas. Isso é um ensino maldito ou não é? Então você que está recebendo essa instrução, tenha cuidado. Examine-se para ver se você está dentro desse ensinamento. Saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. A mulher samaritana, ela tinha uma dúvida.
E ela queria resposta. E ela foi buscar a resposta verdadeira para a dúvida dela, na verdade, que é Jesus. Então, suas dúvidas, suas interrogações, vá buscar aprender de Cristo para você ter a verdade no seu entendimento e sair dessa mentira. A mulher samaritana, ela disse: Senhor, onde é que devemos adorar a Deus? Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. Vós, judeus, dizem que é no templo. Olha a resposta de Jesus. Olha a verdade que ela queria, que ela precisava de ouvir. Jesus vai dizer: mulher, eis que vem a hora e já chegou. De que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nem no templo, em Jerusalém, e nem em monte. Porque Deus quer ser adorado é em você, é em mim, que somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, casa de Deus, templo de Deus, altar de Deus, somos nós. Aprenda isso e viva uma vida prudente, se esforçando, se negando, renunciando, sabendo que Deus está em você. Tenha comportamento, tenha pensamento, tenha atitude, tenha ressentimentos, sentimentos, emoções, tudo que agrade a Deus, porque Deus está nos contemplando, Ele está em nós, santificando a nossa vida pela palavra, pela obediência, não é a ritual de igreja, a devoção, a ordenança, a trabalho de igreja. Olha o que diz a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro. Tem gente, olha o erro, meu irmão. Por isso que eu estou dizendo aqui. Olha o perigo desses ensinamentos dentro da igreja, que o povo foi formado, eu fui também. Eu vivia isso, mas hoje eu cresci, conheço a verdade e fui liberto. Olha o erro, a gravidade que leva esse povo a cair da graça, a desviar da palavra. O povo é ensinado a consagrar sua vida a Deus como? Dentro de trabalho de consagração dentro da igreja. E não sei onde eles aprenderam isso, porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Eles pegam algumas passagens do Velho Testamento, que o povo de Israel vivia no tempo da lei, para aplicar esses movimentos. Porque a maioria desses movimentos que vive o povo dentro da igreja, não é? Desse entendimento, desse ensinamento, os líderes pegam do Velho Testamento. Como dar dízimo, como ir a templo, como praticar a obra dentro de templo, ir para ritual dentro de templo. Entendeu como é? Agora, olha que gravidade que gravidade de erro, de ensino, que é dado dentro de muitas igrejas. O povo é ensinado a consagrar sua vida como? Não, vamos para a consagração. Vamos para o jejum. Vamos para uma vigília. Passar a noite de sono lá. Enquanto Deus quer que a gente dê descanso ao corpo, né? Porque a noite foi para dormir, não é para estar acordado buscando a Deus. Porque se Deus está em mim, eu vou buscar a Deus aonde? Que ideia é essa de buscar a Deus? Eu tenho só que me submeter à vontade de Deus para manter a comunhão com Ele. Se Deus está em mim, eu não preciso buscar Ele ali, aqui e acolá. Até a distorção do texto, esse povo dá. Quando a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o texto ali não está se referindo a estar dentro de igreja vivendo culto. O texto ali está dizendo para o povo, quando Deus usou o profeta Isaías, 56, não é? Versículo 56, por ali, deixa eu ver aqui. Quando Deus usa o profeta Isaías para advertir o povo sobre esta situação, que o profeta vai, né, chegar e dizer para o povo, Isaías 56, 5 parece, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar, vamos para a Bíblia. Isaías 55, aliás, não é? Como é bom a gente... 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que o profeta estava dizendo ali ao povo? Buscai o Senhor. Ele estava dizendo, deixem a vida pecaminosa, volte a comunhão com Deus, voltem à palavra, voltem a andar na vontade de Deus, saiam desta dureza, saiam do pecado. Buscar a Deus é isso.
não é estar dentro de culto de igreja. É aquele que um dia estava na comunhão com ele, é aquele que estava dentro de uma vida andando com ele e abdicou da fé, apostatou da fé, voltou a uma vida de pecado, a uma vida fora da direção da palavra de Deus. E quando o profeta disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, o profeta estava dizendo, reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Não é estar dentro de igreja, dentro de culto, vivendo o formalismo e os rituais. Então hoje o que é que o povo entende? Não, vou consagrar minha vida a Deus. Como? Como? Não vou para o culto de jejum e oração, ó. Vou passar 5 horas sem comer. Eu não preciso para me fortalecer, passar 5 horas sem comer. Passar um tempo dentro de uma formalidade de oração que é mecânica. Oração que é ritualística. Oração que é apenas formalidade, isso. Esses cultos é formalidade. Para preencher os trabalhos da igreja. Mas no dia a dia você não tem esse compromisso com Deus. Esse culto que você tem que oferecer a Deus é o teu compromisso interior com Deus toda hora. É viver em verdade e em espírito no teu interior. Consagrar a tua vida não é estar dentro de igreja participando de ritual de culto. Consagrar a tua vida, olha o que vai dizer o apóstolo Pedro. Ensinando aqui aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 21 e o 22. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Fala de Jesus aqui. Olha o que diz o versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros, com o coração puro. É isso que Deus quer de nós. Purificar a nossa alma na obediência à palavra, não é dentro de culto de consagração, irmão. Purificar a nossa alma, vivendo, obedecendo, submetendo-se à palavra. E muita gente está sendo ensinado errado. Não, vamos santificar, santifica a tua vida, irmão. Vai para a igreja, não sei o quê. Olha o que é santificar a vida para Deus. O povo precisa aprender. Mas dentro desses locais por aí, que estão aí, vivendo as aglomerações, nas suas reuniões solenes, nas suas congregações e assembleias, não estão aprendendo de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, João 17, Jesus como cumprindo o ofício sacerdotal, que até hoje ele ainda está cumprindo esse ofício, ele ora ao Pai, por nós, pela igreja. Jesus vai dizer, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que é santificar a vida, irmão. É obedecer a palavra, é andar na palavra, é estar na palavra. Quando Deus disse a Josué, antes de Josué ir para a batalha com o povo, Deus disse, Josué, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que Deus estava dizendo a Josué? Não era para Josué fazer culto de consagração, de não sei o que, não. Era para Josué convidar o povo a se arrepender da direção que estava fora da palavra e voltar o povo a obedecer a palavra. Era para que Josué ordenasse, instruísse, repreendesse o povo, para que o povo observasse a palavra e tirasse do meio tudo aquilo que não agrada a Deus. Pensamentos, atitude, comportamento, direção. Tanta coisa em nós que não agrada a Deus, que nós precisamos ver isso. Eu não posso tirar algo que eu acho que não tenho. Primeiro, para você ver, só a palavra vai te iluminar. E como é que você vai ver com a iluminação da palavra? Se você não está sendo instruído pela palavra, meu irmão, você está sendo formado por um conceito religioso. Você está vivendo preceitos de homem dentro de religião e não de Deus. Então tenha cuidado. Hoje eu digo isso. Eu sou reprovado por muita gente no nosso meio cristão, porque eu prego essa forma abrangente, aberta e esclarecedora. Eu sou
rejeitado, reprovado, caluniado, não é? Por muitos irmãos que me criticam e colocam em mim um adjetivo como se fosse rebelde, que não se submete à igreja, que cria rebelião, que prega contra a igreja, que faz os irmãos deixar a igreja. Não, eu prego contra a mentira, o erro, a heresia, as abominações, o paganismo que o povo está vivendo dentro das igrejas. Eu prego contra a heresia, os ensinos anátemas que muitos pastores estão ensinando o povo e levando o povo a tropeçar dentro de igreja. Saia enquanto é tempo desses ensinos. Venha para a palavra. Consagre sua vida. Viva uma vida de adoração a Deus, de devoção a Deus. Viva uma vida com Deus no seu viver, aonde você é o templo, aonde você é o lugar de adoração de Deus, aonde você é a casa de Deus, aonde você tem que estar confiando nele, guardando a palavra dele, para que as bênçãos dele venham sobre vossas vidas. Cuidado, irmãos. Vida com Deus não é isso, não. Então, a maioria desses ensinamentos, desse entendimento que o povo tem dentro das igrejas, é anátema. Desvia e muitos estão desviados. Muitos estão dentro desses locais, já mortos, com o nome de que vives. Mas Deus está esclarecendo, não só por meio desse instrumento aqui que ele usa, mas por meio de muitos outros instrumentos que Deus tem levantado para pregar a verdade, para despertar os irmãos, para que ouçam a palavra de Deus, para que vivam, antes que morram, a morte eterna. Amém? Foi o que Deus disse ao profeta Ezequiel, capítulo 37, quando Deus dá a visão ao profeta do povo. Ali era o povo de Israel. Estava morto na presença de Deus, como um vale de ossos sequíssimos. Deus usa o profeta, não é para chamar o povo para ir para a igreja, participar de culto. Deus usa o profeta para divertir o povo a ouvir a palavra de Deus, para que vivessem. Ouve a palavra de Deus para que vivam. Foi isso que o profeta disse. Advertir o povo que estava morto dentro da sua formalidade religiosa, nas suas solenidades, nos seus ajuntamentos, nas suas assembleias, nas suas congregações, nas suas vidas vãs religiosas, adorando a Deus em vão. O povo precisa ouvir é a palavra, pois só a palavra que liberta, só a palavra que dá vida, só a palavra que faz o homem estar vivendo para Deus, em Deus, com fé verdadeiramente. E a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe a todos que recebeu essa instrução. Você que está assistindo agora, depois de gravado, eu te peço, examine o que você ouviu, analise com cuidado, esteja mais atento a ouvir. Não se manifeste logo com a emoção, despertando a ira e indignado pelo que você ouviu que não lhe agrada. Eu peço a você, em nome de Jesus, analise o que você ouviu e deixe o Espírito Santo te conduzir na verdade que a palavra nos mostra, para você ser liberto do engano dos homens dentro desses locais. Amém? Visita meu canal no YouTube, minha página no Face aqui, onde eu faço as lives de instruções, e também no Kawaii, onde eu tenho uma sequência de vídeos curtos que tem cada assunto maravilhoso para você ser esclarecido. E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Sejamos prudentes, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás.